Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a nossa planilha para distribuição de rendas, né? Então a gente começou a fazer essa planilha na sexta-feira passada e aqui a gente montou uma estrutura onde a pessoa tem uma renda planejada, ela consegue distribuir ali essa renda, né, no primeiro nível. Então a gente colocou aqui uma estratégia de gastos básicos com 70%, uma aplicação financeira de 20% e diversão ali de 10%. A partir disso a gente apresentou aqui algumas validações, né? Então como é que está essa distribuição, até vou mesclar aqui para ficar mais bacana, mas a gente já apresentou isso daqui, então a gente aprendeu junto a fazer essa fórmula aqui em cima na aula passada, e a gente montou aqui também uma verificação da subdivisão, né? O que é essa subdivisão? Aqui a gente criou uma tabela de subcategorias, e essas subcategorias ela vai ter ali para cada item, né? Por exemplo, dentro de gasto básico, a gente pode criar então moradia, transporte, supermercado, educação e assim por diante, né? Então, criando quais estruturas você quiser ali, fica bem aberto para você montar do jeito que você preferir, tá? E aí ele já vai calcular aqui para você quanto de valor realmente você está colocando dentro de cada saída, né? Dentro de cada subcategoria de trabalho. O que faltou a gente fazer aqui, né? A gente vai montar agora uma estrutura onde você possa registrar tudo aquilo que foi determinado como que foi executado, né? Então eu estou montando aqui isso tudo dentro da mesma aba para que fique fácil de você localizar tudo que a gente está fazendo. Lembrando, aqui a estratégia justamente te ensinar a fazer esses cálculos, né? Mas se você quiser deixar isso aqui mais bonito, né? Mais apresentável, você pode fazer de forma mais trabalhada, separar isso em abas diferentes, montar uma estrutura mais bacana, fica aí com uma cara bem interessante, tá bom? Beleza, o que a gente vai fazer aqui então nessa etapa? Eu vou criar aqui uma nova tabela, tá? Então eu vou criar aqui novamente ao lado, tá? E lembrando, vou deixar o link aqui em cima para a aula anterior para você poder entender o que a gente fez na aula passada e acompanhar, chegar aqui até o mesmo ponto que a gente, tá? Então aqui eu vou criar uma tabela que eu vou chamar de status real. Tá, então aqui eu vou poder determinar o quanto que eu estou tendo ali desse status real, ou seja, dessa condição do que realmente está acontecendo para essa pessoa. Tá? E aqui eu vou colocar uma data, né? Então uma data ali de execução, né? A data que aquela coisa aconteceu. Vou colocar aqui um tipo, tá? E eu gosto de fazer desse jeito aqui. Você vai entender depois porque que eu acho mais fácil desse jeito, mas se você quiser separar ou coisa do tipo, também consegue, tá? Mas assim você economiza tempo ali no seu preenchimento, tá? Então eu vou ter ali um status, vou ter ali um tipo. Eu vou colocar aqui também uma condição, como por exemplo a categoria, tá? Categoria, tá? Então qual que é a categoria ali que eu estou trabalhando, né? Seja ela de receita ou seja ela de despesa, tá? Então aqui eu vou colocar dessa forma, e depois vou colocar aqui também uma subcategoria. Tá? Então assim vai ficar mais fácil para a gente poder trabalhar, tá bem? E a partir disso, né, então quando a gente fizer essa estrutura aqui, até vou fazer melhor, vou colocar aqui só como status de saídas para ficar mais fácil. Então, status despesas, por exemplo, tá? Então vai ficar mais fácil aqui para a gente poder trabalhar e eu não preciso da coluna tipo. Ótimo. Então eu tenho aqui 3 colunas, vou mesclar aqui em cima também, né, deixar na mesma cara que a gente já fez aqui para os outros, tá? Vou pegar aqui o padrãozinho do azul que eu estou utilizando ali, que é o azul da própria tabela mesmo, né? E vou transformar isso aqui numa outra tabela, tá? Então Ctrl Alt T, vou marcar que tem cabeçalhos e eu vou chamar isso daqui de tab despesas, ok? E da mesma forma, então agora eu vou criar aqui status de receitas, tá? E tem data, categoria, e uma coisa que eu esqueci ali, eu vou ter que colocar na outra também, valor, né? Então, senão eu não vou conseguir determinar o valor, né? Então já vou inserir aqui valor. Tá? E aí, vou mesclar aqui em cima para ficar igual. Beleza, então já está feito aqui pra gente. Mesma coisa eu vou fazer aqui, tá? Então esse daqui não tem a subcategoria, por isso que ele é mais simples. Se você quiser colocar observações, coisas do tipo, também fica à vontade, também funciona, não vai impactar em nada para você, tá? E aí aqui, mesma coisa, vou pegar aqui a formatação, jogar essa formatação para cá, já mescla aqui. E isso aqui também vira uma tabela, Ctrl Alt T, marca que tem cabeçalhos, e eu vou chamar isso daqui de tab receitas, tá? Então assim ele vai ficar pronto aqui já para mim, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou começar aqui pela receita, tá? Então vamos imaginar que essa pessoa lá, estou trabalhando no mês de janeiro, por exemplo, tá? Então eu criei ali algumas estratégias, né? Então categoria, eu vou colocar aqui, olha, em dados, validação de dados, e eu vou colocar aqui uma lista
E na fonte eu vou buscar aqui o que eu determinei como fonte de categoria de receita. Tá? Então criou a categoria aqui, como mostrei no aula passado, já vai aparecer aqui para você automático. Então vamos imaginar que, sei lá, no dia 5 de janeiro, a pessoa, né, eu vou colocar aqui como data abreviada, já vou aproveitar para fazer as duas colunas aqui ao mesmo tempo. Então inserir, vou vir aqui, olha, data abreviada, tá? Beleza? E o valor já vou colocar aqui também monetário para ficar certo. Beleza? Então quando eu fizer isso, colocou lá, a categoria já vai estar aqui, a pessoa recebeu lá, por exemplo, do salário dela, não sei, 5 mil reais, já que eu considerei ali que ela vai faturar 10 mil no mês. Né? E aí depois, no dia, sei lá, 20 de janeiro, ela recebeu ali a segunda parcela do salário, também na casa de 5 mil, ali que completa os 10 mil dela. E como ela é uma pessoa que faz aplicação financeira, no dia 25 de janeiro, por exemplo, tá? Ela conseguiu ali receber rendimento de aplicações, vou até aumentar aqui, sei lá, 352,16, por exemplo. Tá? E depois aqui do dia, sei lá, 28 de janeiro, a pessoa ela fez uma venda qualquer, né? Então, porque a gente colocou que tem outras receitas aqui de, sei lá, R$1.200, por exemplo. Tá? Então, percebe que aqui eu estou fazendo o lançamento, estou simulando como esses lançamentos aqui aconteceriam. Tá? E essas informações agora eu preciso, né, entender como isso vai ser apresentado. Né? Então, eu preciso verificar uma forma de apresentar essas informações e entender isso. Tá? E lembrando, eu tinha aqui no começo, que a gente fez na aula passada, uma questão aqui de renda planejada. Agora, o que eu vou procurar? Eu vou colocar aqui, ó, renda média. Tá? Então, agora eu vou entender quanto que essa pessoa está faturando ali na média. Vou pegar essa formatação e vou colocar aqui embaixo. Tá? Então, qual que é a renda média real dessa pessoa? Então, uma coisa que eu planejei, a expectativa que eu tenho. Outra coisa, quanto que a pessoa realmente está faturando. Tá? E aí, aqui eu vou considerar o seguinte, tá? Que para a renda média, eu vou determinar os 3 últimos meses. Tá? Então, eu estou determinando dessa forma, tudo bem? Então, desse jeito, ele vai entender ali para você o quanto que essa pessoa está tendo ali de faturamento por os 3 últimos meses. Tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma tabelinha para fazer isso de forma bem simples. Tá? Até vou fazer aqui na parte de baixo. Posso até inserir aqui mais uma coluna. Tá? E aí, aqui eu vou falar para ele o seguinte, olha, período, renda média, período, renda. E aí aqui depois ele vai usar isso para calcular ali a média para a gente. Tá? Vou mesclar isso aqui. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, né? Posso até pegar aqui a formatação, jogar aqui embaixo, por exemplo. Pega isso daqui, mescla. E aí aqui no período eu vou falar aqui, se eu quero 3 meses atrás, então vai ser igual a fim mês de hoje, ponto e vírgula menos 4 mais 1. Tá? Então isso aqui vai dar um número, eu vou apresentar aqui como data abreviada, tá lá, 1º/12. Tá? Então ele jogou 3 meses ali para trás. E depois aqui embaixo, igual data M, dessa carinha, ponto e vírgula 1. Tá? Então ele vai virar aqui, pegar a formatação, vou jogar aqui embaixo, 1º de janeiro e 1º de fevereiro. Ah, mas eu estou gravando esse vídeo em março. Por que não está aparecendo março aqui? Porque março ainda não fechou. Então pode ser que a pessoa ainda consiga mais algum faturamento. Entendeu? Aí aqui eu vou falar para ele fazer o seguinte, igual a soma da minha tabela. Aí eu posso procurar aqui a minha tabela de receitas. Né? O que eu quero somar ali? Até vou colocar aqui soma Cs, na verdade, né? Soma Cs, agora sim, da minha tabela, né? E eu quero que pegue aqui da tabela de receitas na coluna valor, né? Então soma todos os valores ali da minha tabela de receitas quando, né? Primeiro na tabela de receitas a minha data for primeiro, né? Entre aspas, maior ou igual do que a minha célula A11, né? Que é o primeiro dia desse mês aqui, então ele tem que considerar aquela situação, ok? Depois a minha tabela receitas na coluna data tem que ser, né, menor ou igual do que o fim do mês da minha própria tabela A11, data, né, A11 com 0 meses ali de offset, né, seja do próprio mês.
fechou aqui, ele vai trazer quanto que a gente teve de faturamento. E realmente não teve nada de faturamento, porque eu lancei só para janeiro, lá na minha tabela. E percebe que aqui em janeiro, ele já vai aparecer o valor R$ 11.152. Vamos conferir, se eu vier para cá, realmente foi lá R$ 11.552 de faturamento. Perfeito? E aí depois vou pedir para ele fazer o seguinte, igual a média desses valores aqui. Tá? Então, dessa forma, ele vai entender ali o quanto que a pessoa está tendo de faturamento médio. Percebe que, quando eu faço simplesmente a média, ele vai trazer R$3.000, o que não faz o menor sentido. Né? Se eu colocar aqui, mesmo colocando, por exemplo, resultados para fevereiro, imagina que eu comecei a considerar ali de janeiro para frente, então eu vou até colocar aqui as mesmas datas, mais ou menos. Tá? Então, 5 de fevereiro, eu consegui ali de salário, também os 5.000, né, que é a questão mais confiável ali, digamos assim. No dia 20 de fevereiro, eu também consegui lá os mesmos 5.000. E depois, ali no meu rendimento, então, sei lá, dia 24 de fevereiro, que às vezes dá uma variaçãozinha no dia, né? Eu tive lá no meu rendimento 385,12, por exemplo. E depois eu não tive outras vendas aqui em fevereiro, por exemplo. Né? Em fevereiro eu não consegui vender nada mais. Então ele bateu ali R$10.000. Né? Então percebe que vai começar a ter uma flutuação, isso vai começar a aparecer ali para você. Porém, a minha média ainda não está fazendo sentido, porque ele tem esse zero aqui atrapalhando. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu não vou considerar, eu vou desconsiderar ali a questão do zero. Tá? Então, propositalmente, vou pedir para a minha média desconsiderar o valor zero. Como que eu faço isso? Então, ao invés de você usar diretamente a média para não dar esse erro aqui no seu cálculo, eu vou pedir para que ele faça da seguinte forma. Eu vou pedir para ele pegar isso daqui, olha, igual média C. E aí eu vou apontar aqui o endereço maior do que E comercial 0. E vou apontar aqui novamente o endereço, tá? Onde estão os valores. Agora sim faz muito mais sentido. Então a média R$10.968. Tudo bem? Então isso aqui vai trazer uma estratégia mais interessante. Ok? O que a gente vai fazer além disso? Então agora que eu já tenho essa renda média e a renda planejada, o que eu vou considerar aqui na minha estrutura? Quando a minha renda média está preenchida, né? Então quando eu tenho valores porque a pessoa preencheu dados, né? Eu vou considerar a renda média. Agora, quando eu ainda não tenho informação, eu vou considerar a renda planejada. Como que eu vou fazer ele entender isso? Aqui, olha, esse A2 eu vou precisar substituir ele de alguma forma. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, olha. Vou arrastar até esse carinha para cá, não tem problema, só para eu jogar mais uma renda ali, que vai ser a renda considerada. Tá? E aqui eu vou fazer, eu poderia até fazer dentro da fórmula, mas para não ficar muito grande eu vou fazer separado aqui, tá? Pegar a formatação, vou jogar aqui embaixo, deixa eu alargar aqui, e aí aqui eu vou fazer a verificação, então igual a C, essa célula for igual a 0, então você coloca essa daqui, se não, você coloca essa aqui de baixo, tá? Então essa fórmula simples aqui já vai fazer ele escolher ou uma ou outra, e aí depois o único trabalho que você tem que ter é alterar aqui o 2 para 8, para ele pegar o valor novo já considerado. Como eu estou dentro de tabela, ele já ajusta aqui esse valor, e como eu fiz aqui as outras como dependentes, ele vai ajustar também todos os valores ali do que a pessoa está podendo fazer. Assim você tem uma estrutura mais dinâmica, né, uma estrutura mais realista do quando essa pessoa realmente está podendo gastar ali para cada coisa, considerando a média dos últimos 3 meses do faturamento dessa pessoa. Tá? Então se eu quisesse 5 meses, 10 meses ou só o planejado, você consegue fazer por aqui também com poucas alterações aí na estrutura. Tá? Então isso é bacana, e aí ele já está conseguindo entender o quanto que a gente tem ali de faturamento para cada coisa. Beleza? Bom, próximo passo agora são as despesas. Né? Então como que vai funcionar essa questão aqui de despesas? Dentro das despesas eu quero que ele apresente para nós de alguma forma, né, o quanto que eu estou tendo ali de condição para cada item, tá? Então eu vou fazer o seguinte, tá? Então primeiro eu vou pegar aqui, olha, se você quiser simplificar a sua tabela, você pode até tirar aqui o categoria, é até o que eu vou fazer aqui, você vai ver que fica mais fácil aqui, deixa eu pegar, excluir esse carinha daqui, senão você pode fazer um range ali mais dinâmico dentro da sua seleção. Tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer isso, dá um trabalhinho, por isso eu não vou colocar aqui, senão vai ficar mais longa a aula, tá? Vou deixar assim, ficar mais simples para a gente poder trabalhar. E aqui, vou pegar dentro desse carinha, vou vir aqui em dados, vou vir aqui na validação de dados, do tipo lista, e vou pegar aqui as opções, né, então de subcategoria. Ok, então beleza.
Vou colocar aqui agora os gastos em si. Tá? Então vamos imaginar, sei lá, dia 15 de janeiro, a pessoa ela gastou ali, sei lá, com moradia, né? Pagou ali, seja o aluguel, o financiamento que ela tem, de R$ 1.200, por exemplo. Tá? Então quando eu lançar isso, eu quero que ele leve essa informação para algum lugar, né? Então eu quero que ele entenda essa informação em algum lugar, tá? E para fazer isso eu vou criar uma tabelinha onde ele faça esse resumo de dados ali para mim, tá? Inclusive você pode usar isso para apresentar em gráficos ou coisa do tipo, tá? No meu caso, por enquanto eu vou deixar isso aqui, que você vai ver que ele vai facilitar a minha vida. Então, beleza. Depois eu vou colocar aqui um outro, por exemplo, sei lá, no dia 16 de janeiro, essa pessoa foi no mercado. E aqui eu vou colocar o supermercado, ela gastou, sei lá, R$ 352, por exemplo. Tá? E aí você vai preenchendo isso daqui do jeito que você precisar ali, tá bom? Então eu não vou me preocupar aqui em preencher tanto, porque você vai ver que não faz tanto sentido ali no fim das contas, tá? Depois que você preencheu isso daqui, né, você pode apresentar essas suas estruturas, tá, em caminhos diferentes, em janelas diferentes ali de trabalho, tudo bem? Como, por exemplo, apresentar isso aqui dentro de gráfico, apresentar isso aqui dentro de definições ali básicas de trabalho, tá? E uma coisa que você pode fazer é fazer isso aqui, olha, inserir uma coluna aqui que eu vou chamar de ano, tá? Inserir uma coluna aqui que eu vou chamar de mês, ok? E aí aqui eu vou falar para ele o seguinte, vai ser igual a ano dessa data aqui do lado. Vai entender o porquê daqui a pouco. Você vai ver que ele vai apresentar aqui, eu vou colocar isso aqui como geral. Ele vai trazer ali o 2025 pra gente, tá? E aqui do lado eu vou colocar o mês, que é igual a... E aí eu posso até fazer o seguinte, tá? Igual a mês desse cara aqui, ok? E aí eu vou apresentar essa data aqui no formato, até se você quiser, igual a texto, que é até mais curto, dessa data, e vou apresentar nesse formato aqui, ó, espaço, traço, espaço, tá? Então, isso daqui vai fazer com que ele coloque desse jeito, tá? Então, 01 de janeiro. Isso faz sentido para você deixar na ordem, para que janeiro fique primeiro do que fevereiro, senão fevereiro sobe por conta da ordem alfabética, tá? Então, isso daqui fica bacana. E aí, se você quiser deixar aqui uma cara mais profissional, você pode vir aqui e colocar como maiúscula, por exemplo, ou primeira maiúscula, dependendo da sua preferência, desse texto. E ele vai colocar essa informação aqui em maiúsculo para você, tá? Feito isso, né, então a gente montou ali essa estrutura, agora você vai fazer a mesma coisa aqui com relação à receita, tá? Então exatamente as mesmas duas colunas, tá? Então vou inserir aqui e vou inserir aqui novamente, tá? É a mesma coisa, também vou chamar de ano, importante que tenha o mesmo nome, tá? E aqui também eu vou chamar de mês, tudo bem? Então é importante que tenha o mesmo nome ali, essas duas itens, tá? Isso vai fazer diferença pra gente. E agora eu vou usar a mesma fórmula, tá? Então se você quiser, você pode até copiar isso daqui. Então, mas eu vou escrever de novo para todo mundo pegar. Igual a ano da data, tá? Ele vai colocar aqui como data, selecionar esses dois, colocar aqui como geral, beleza? E essa aqui igual a texto, ou melhor, até vou colocar direto aqui, tá? Maiúsculo do texto dessa data aqui, e eu estou usando ali o formato espaço traço 3Ms, tá? Fez isso, fechou, tá? Então ele vai ficar janeiro, fevereiro ali para você. Por que isso? Porque isso daqui vai permitir que você coloque filtros agora de trabalho, tá? Então, se eu quiser, eu posso criar aqui, olha, alguma coisa como inserir. E aí eu posso criar aqui, olha, um gráfico, tá? E esse gráfico aqui, ele tanto pode ser dessa forma, quanto ele pode ser um gráfico dinâmico, se você quiser, tá? E aí eu vou colocar aqui um gráfico simples, tá? Vai ver que ele vai sair super feião aqui por enquanto, não tem problema, tá? Então isso não é um problema aqui, mas deixa eu até melhorar ele aqui, selecionar só as categorias aqui, vai ficar melhor, e vou pedir para inserir o mesmo gráfico ali, vai ficar mais curto o caminho aqui pra gente, beleza? Então a gente entendeu aqui, olha, quanto que tem de rendimento de aplicação, salário e ali o rendimento de aplicações. Percebe que ele entendeu que salários ali são diferentes, tá? Então, para você poder juntar isso aqui, vamos até facilitar isso aqui um pouquinho mais ainda. Vou transformar isso aqui em uma tabela dinâmica. Então, resumir com tabela dinâmica. Na planilha existente, vou colar aqui do lado para ficar no mesmo lugar. E vou pedir para ele separar aqui para mim, né? Então, aqui da seguinte forma, tá? Então, eu vou colocar aqui a categoria e aqui o valor. Tá?
Então, se eu faço isso, agora sim. Então, outras receitas, rendimento de aplicações e salário ali, quanto que essa pessoa teve, tá? Eu vou tirar esse título, não quero, então excluir, remover total geral, tá? Então, não quero esse total. E aí aqui eu posso inserir um gráfico de pizza, por exemplo, tá? Com relação a essa estrutura. Aí, beleza, ficou bem mais agradável agora, ok? Então, percebe que agora eu posso apresentar isso aqui no formato gráfico, tendo ali uma facilidade de trabalho. Não vou me preocupar em deixar esse gráfico bonito, só vou tirar aqui esses filtros, tá? Vou tirar aqui esse total, por exemplo, vou até colocar aqui receitas, tá? E aí depois, se você quiser, você pode vir aqui no formatar, no design, né? Na verdade, escolher um design que seja mais adequado para a sua situação. Eu vou usar esse aqui bem simples mesmo, tá? Ou você pode formatar isso aqui para deixar isso aqui mais bonitinho, tá? Esse aqui acho que vai ficar mais legal. E aí, então, eu sei que 91% vem de salário, outras rendas contribuiu com 6% e ali o rendimento de aplicações contribuiu com 3%. Eu vou fazer a mesma coisa agora para as despesas, tá? Então, eu vou até jogar aqui um pouquinho para o lado. Vou pegar aqui, olha, a parte de despesas. Vou vir aqui no design da tabela, resumir com tabela dinâmica, tá? Planilha existente. Vou colocar isso daqui aqui do lado, tá? E aí, eu vou apresentar essa estrutura. Também vou pegar aqui, olha, subcategoria e eu vou pegar aqui valor, tá? Vou novamente tirar essa estrutura aqui, olha, então remover o total geral e depois, por último, tá, vou inserir ali o meu gráfico, tá? Então eu vim aqui, inserir também um gráfico de pizza, pode ser qualquer outro gráfico que você queira, dependendo da sua estrutura, tá? E aí ele vai mostrar, olha, gastei tanto com moradia, gastei tanto com supermercado. E depois eu só vou pegar aqui então no design o mesmo formato que eu usei lá no outro para ficar parecido, eu vou chamar aqui de despesas, tá? Ok? E aí depois eu vou tirar aqui os botões para que ele fique igual ao outro, tá? Então, beleza, fiz dois gráficos idênticos aqui para você, tá? Lembrando que pode ser qualquer outro gráfico, pode ser qualquer outra estrutura. Quando você atualizar lá a sua base de dados, os seus gráficos agora também vão ser atualizados, tá? E aí você pode criar agora o seguinte, né? Eu vou pegar aqui um desses gráficos, pode ser qualquer um dos dois, análise do gráfico, segmentação de dados, e aqui eu vou pegar ano e aqui eu vou pegar mês, tá? Então, e vou dar um OK. Quando eu fizer isso, agora ele vai apresentar aqui para você o período em anos, tá? Por isso que a gente colocou aquela estrutura lá de 2025 e tudo mais. Eu vou colocar aqui desse ladinho, eu vou pegar aqui o do mês, vou botar aqui, ó. Vou esticar para ele pegar aqui como se eu fosse fazer um mini painelzinho de indicadores, tá? Lógico que é um mini porque aqui não é o objetivo, tem vídeo aqui ensinando a fazer painel de indicador. Pegar esse daqui, olha, como 2025 é o ano, né, um período pequeno, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar mais colunas, tá? Vou colocar aqui, talvez 3 colunas vai ficar legal, então ele vai colocar aqui 3, 2025, 2026, 2027, ali de baixo 28, 29, 30 e assim por diante, conforme os anos forem passando, a pessoa pode continuar preenchendo a mesma tabela. E aí aqui nos meses eu vou colocar 6 colunas, tá? Então ele vai ficar com 2 linhas ali, que vai ficar bacana ali pra gente quando chegar até dezembro. Então assim a pessoa pode vir aqui, selecionar, então como é que foi o resultado em fevereiro, como é que foi o resultado em janeiro, né? E se a pessoa quiser ver o resultado acumulado, né, o resultado do ano inteiro, é só ela tirar o filtro e ela vai ter o resultado já distribuído do ano todo, tá? Então, e a outra coisa que você pode fazer é o seguinte, vem aqui na sua segmentação de dados, vem aqui, olha, em conexões de relatório, tá? Deixa eu até... E aí, olha, ele está lá com a tabela dinâmica 1, tá? Você pode criar aqui, olha, para ele verificar as suas duas tabelas ao mesmo tempo, tá? Então, isso é possível ali para você também na mesma estrutura, tá? Como eu estou puxando aqui de bases de dados diferentes, então ele vai criar para mim duas estruturas diferentes, tá? Caso contrário, você pode vincular essas tabelas aqui no mesmo lugar, por isso que eu disse que talvez eu faria dessa forma, tá? Para ficar mais fácil depois no seu indicador e você vai ter ali as suas estruturas, seus resultados sendo apresentados de forma mais simplista. Tudo bem? Bom, essa era a dica que a gente queria trazer aqui para vocês, né? Então uma forma que você tem de fazer essa apresentação, de você fazer isso de forma simples. Espero que vocês tenham gostado e eu fico por aqui. Até a nossa próxima aula.